Graças a Deus, meus irmãos, minhas irmãs, recebam a paz do Senhor Jesus. Eu sou a sua irmã Isabel Ferreira, que Deus te abençoe. Os relógios marcam agora 00:02. Hoje já é segunda-feira, 7 de abril de 2025. Eu quero agradecer ao Senhor por este dia, agradecer ao Senhor por mais esta semana que está iniciando e louvar a Deus por cada um de vocês que nos acompanham mais uma vez nesta oração. E nesta oportunidade nós vamos dar início à campanha Enchei-vos do Espírito Santo. E nós sabemos que o Espírito Santo, ele nos ajuda. O Espírito Santo é Ele que nos equipa, é Ele que nos direciona, é Ele que nos ajuda a viver uma vida para a glória de Deus. E toda pessoa que ela recebe o Espírito Santo, ela tem dentro de si o maior poder que um ser humano pode ter. A terceira pessoa da Trindade operando poderosamente na vida dela. Jesus disse: eu não vos deixarei órfãos, mas eu enviarei o Consolador, o Espírito Santo, que o mundo não recebe, mas vós recebeis, porque habita e estará convosco. Vamos orar? Você vai pedir pela sua vida espiritual. Eu sei que você talvez precisa de emprego, precisa de saúde, quem sabe você precisa até de uma cura, mas você vai agora pedir ao Senhor: eu quero ser cheia do Espírito Santo. Eu quero sentir o seu poder fluindo, se movendo, agindo na minha vida para a glória do Senhor. Feche os seus olhos, porque neste momento nós vamos clamar a Deus. Senhor meu Deus e eterno Pai, uma vez mais na sua presença, meu Pai, eu quero glorificar, exaltar e bendizer o teu nome. Eu quero, Senhor, te entronizar toda honra, toda glória, todo louvor, porque o Senhor é merecedor, meu Pai. O Senhor é digno, meu Deus, de toda honra e de toda glória. O Senhor é digno de todo louvor e de toda adoração. Meu Deus, meu Pai, perdoai as minhas falhas, perdoai as minhas dívidas, perdoai os meus pecados, perdoai, Senhor, todas as nossas fraquezas, as nossas palavras, as nossas obras, os nossos pensamentos. Perdoai, Senhor, o nosso olhar, o nosso falar, o nosso agir. Perdoai, Senhor, o nosso proceder. Perdoai, Senhor, todas as nossas práticas. Nós te agradecemos, meu Pai, por este dia. Te agradecemos, meu Pai, por mais uma vez nós podermos buscar o Senhor, a fonte de águas vivas. Meu Pai, neste momento nós entramos em oração unidos, meu Deus, para pedir ao Senhor que o Senhor venha nos encher do Espírito Santo, que o Senhor venha nos encher com o seu poder, meu Pai, que o Senhor venha nos encher da sua graça, da sua presença, porque nós sabemos, meu Pai, que quando nós te aceitamos, o Senhor disse: não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi a vós, para que vades e des fruto, e o vosso fruto permaneça sobre a terra. Senhor, nós queremos ser árvores frutíferas, e somente, meu Pai, através do Espírito Santo é que nós podemos dar frutos, meu Pai, porque em Gálatas 5:22 diz que o fruto do Espírito é o amor, é a alegria, é a paz, é a paciência, é a amabilidade, é a bondade, é a fidelidade. Senhor, como vamos dar frutos se nós estamos vazios? Como vamos dar frutos se nós estamos completamente desapercebidos? Neste momento, Pai, nós queremos que o Senhor derrame sobre nós
O Espírito aí do alto, o Espírito que fortalece, o Espírito que renova, o Espírito que capacita. Senhor, nós precisamos de ter este encontro, nós precisamos de desenvolver, meu Pai, sim, meu Pai, esta intimidade com o Espírito Santo. O Senhor diz na sua palavra: e não vos embriaguei-vos com vinho em que leva a libertinagem, que leva o pecado, mas enchei-vos do Espírito Santo. E nós estamos aqui, Senhor, para que o Senhor possa preencher todo vazio, que o Senhor possa preencher, meu Pai, as nossas vidas com o seu poder, que o Senhor possa dar a este irmão uma experiência única, uma experiência sobrenatural, uma experiência profunda com esta pessoa. Senhor, dai-nos a porção dobrada do teu Espírito, pois está escrito que João batizou com água para o arrependimento, mas o Senhor é aquele que nos batizaria com fogo e que também nos batizaria com o Espírito Santo. Senhor, quantas pessoas estão conosco agora, Senhor, enfrentando tantos problemas em várias áreas das suas vidas, meu Pai, mas também, Senhor, pela falta do seu poder, pela falta, Senhor, da sua presença, pela falta, Senhor, do poder do Espírito Santo. A tua palavra diz, meu Pai, que o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Vem, Senhor, neste momento a encher as nossas vidas. Eu sei que o Espírito Santo tem ciúmes de nós e nós sabemos, meu Pai, que para o Senhor operar nas nossas vidas, nós temos que ser transformados, libertos, regenerados. Temos que ser moldados e nós queremos neste momento, ó Pai, que através do teu Espírito Santo o Senhor transforme esta irmã, que através do Espírito Santo o Senhor transforme este irmão, que através do Espírito Santo o Senhor transforme esta família. Senhor, nós queremos passar por esta mudança, nós queremos passar, meu Pai, por essa transformação. Transforma, meu Pai, a maneira como nós falamos, a maneira como nós agimos, a maneira como nós procedemos. Ensina-nos neste momento, Pai, a cumprir o seu propósito. Está escrito: arrepende-se cada um de vós e sede batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós queremos, meu Pai, ter o Espírito Santo, andar com o Espírito Santo, ser cheios do Espírito Santo, pois está escrito, ó Pai, que o Senhor, ao subir naquele templo, o Senhor disse: porque o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar as boas novas, porque me enviou para proclamar a liberdade aos presos, para a transformação daqueles que são cegos, para libertar os oprimidos. Pai, nós queremos esta unção, nós queremos ter uma vida moldada, transformada. Nós queremos ter uma vida completamente ungida pelo Senhor. Unge, meu Pai, esta pessoa, meu Pai, que muitas vezes é tomada de ódio, é tomada de raiva, é tomada de um estresse, é tomado, Senhor, meu Pai, de tantos sentimentos. Mas eu sei, meu Pai, que quando esta pessoa for cheia do Espírito Santo, a sua vida será transformada, a sua vida será mudada, a sua vida será transformada, porque o Espírito do Senhor vai nos moldar, Senhor. O Espírito do Senhor vai trabalhar nas nossas vidas, fazendo com que nós possamos desenvolver, ó Pai, as características de quem é cheio. Senhor, esta pessoa que muitas vezes ela fica tão mal-humorado, ele fica tão mal-humorado, Senhor. Enche esta pessoa agora do Espírito Santo, para que ela receba amor. Pai, essa pessoa que é triste, enche ela agora do Espírito Santo, para que ela receba alegria. Esta pessoa, meu Pai, que vive em conflitos mentais, espirituais, sentimentais. Pai, enche esta pessoa do Espírito Santo, porque aquele que é
cheio, ele tem paz. Pai, esta pessoa que muitas vezes ela se ira fácil, ela fica nervoso, essa pessoa que muitas vezes, meu Pai, ela não tem, Senhor, paciência, encha ela do Espírito Santo, porque os frutos do Espírito é amor, é alegria, é paz, é paciência. Quantas pessoas são ruins, meu Pai, porque não tem essa transformação, mas nós queremos que o Senhor venha trazer sobre nós esse sinal tangível que nós estamos cheios, que a sua presença possa inundar as nossas vidas, meu Pai, nos ajudando a ser guiados na sua presença. Senhor, muitos são os laços, muitos são os caminhos que têm sido apresentados diante de nós, muitos são, Pai, os projetos que o inimigo tem arquitetado contra as nossas vidas, mas eu sei que cheios do seu poder, meu Pai, nós vamos ser guiados, capacitados, nós vamos ser transformados e nós vamos produzir, meu Pai, os frutos do Espírito. Vem neste momento, Pai, a derramar do teu azeite, a derramar do seu poder, a derramar da sua graça. Está escrito: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará o Consolador, que ficará convosco todos os dias. Meu Deus, eu quero essa presença na minha vida, eu quero este poder na minha vida, eu quero esta graça na minha vida, eu quero, Senhor, esta virtude espiritual na minha vida, mais do que a prata, mais do que o ouro, mais do que qualquer coisa nessa terra. Senhor, eu quero a sua presença, meu Pai. Nós queremos desenvolver essa relação íntima com o Espírito Santo. Nós queremos, meu Pai, que o Senhor opere na nossa vida. Quantas coisas esse irmão não suportou porque não estava cheio, quantas coisas essa irmã acabou cometendo porque não estava cheia do teu Espírito, quantas coisas passaram pelas nossas vidas e causaram estragos na nossa vida, meu Pai, porque nós não estávamos cheios. Mas eu tenho certeza, meu Pai, que através dessa relação íntima com o Espírito Santo, nós vamos viver de maneira plena, nós vamos viver de maneira que possamos glorificar o seu nome, de maneira que possamos refletir, Senhor, o seu amor e a sua graça. Pai, venha neste momento, Senhor, a fortalecer esse ouvinte, essa pessoa que estava tão firme espiritualmente, mas agora, Senhor, está fraco, essa pessoa que estava tão animada espiritualmente, mas agora está desanimado, essa pessoa, meu Pai, que estava tão abatido espiritualmente, Senhor, mas agora vai receber a força do Senhor. Batiza essa mulher com o Espírito Santo, batiza esse homem com o Espírito Santo, renova as línguas espirituais, renova as línguas estranhas, renova, Senhor, os mistérios de fogo na nossa vida. Senhor, nós não queremos ter apenas, meu Pai, aquilo que possa ser necessário, mas nós queremos ter uma bagagem espiritual, como aquela que Pedro e João, ao ver aquele mendigo que pedia-lhe moeda na porta ali na porta do templo, Senhor, naquela porta, naquela hora, quando aquele mendigo pediu uma esmola, Pedro e João disse: nós não temos prata, nós não temos ouro, mas o que nós temos nós te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. Pai, por muitas vezes nós somos impedidos de ajudar pessoas porque estamos vazios. Senhor, muitas vezes nós nos acovardamos sem querer, Senhor, se esforçar para ver o teu agir. Muitas vezes, meu Pai, nós nos esforçamos para fazer tantas coisas, mas na verdade, Senhor, nós precisamos fazê-la pelo teu Espírito, nós precisamos fazê-la pela tua presença, nós precisamos fazer pelo seu poder. Por isso nós te pedimos agora,
Use essa irmã, Senhor, para cuidar da sua casa, ser cheia do Espírito Santo para ser uma boa esposa, ser cheio do Espírito Santo para ser um bom marido, ser cheio do Espírito Santo para ser um excelente filho, para ser um excelente pai. Senhor, nós queremos ser cheios do Espírito Santo para vencermos a nossa carne, que muitas vezes quer que nós venhamos brigar, quer que nós discutimos, quer, meu Pai, que nós discutamos, quer, meu Pai, que nós falamos coisas que não deveria. Quantas vezes a nossa carne é impulsionada a pecar contra Ti, a nossa carne é impulsionada a entristecer o Teu Espírito, Pai, mas nós queremos agora, venha sobre nós, meu Pai, derrama o Espírito aí do alto, derrama sobre nós a Sua presença, Pai. Nós queremos crescer espiritualmente, nós queremos desenvolver espiritualmente. É o Teu Espírito que guia, é o Teu Espírito que fala, é o Teu Espírito que intercede, é o Teu Espírito que testifica, é o Teu Espírito, meu Pai, que nos faz afastar do pecado. Pai, nós queremos agora, guia a nossa vida, guia a nossa casa, guia a nossa família, guia, Senhor, o nosso lar. Nós queremos ser completos, Espírito Santo, pois está escrito, ó Pai, mas recebereis poder e virtude ao descer sobre vós o Espírito Santo. Nós queremos, meu Pai, esta graça, nós queremos essa autoridade, nós queremos esta unção fluindo em nós. Meu Deus, enche a nossa vida. Nós queremos sentir através do Espírito Santo a consciência do certo e do errado, através do Espírito Santo entender a necessidade de nos consagrarmos mais, através do Espírito Santo nos arrepender dos nossos pecados. Pai, vem agora avivar a Sua obra na vida desta mulher, essa pessoa, meu Pai, que já tem um despertamento espiritual. Levanta essa irmã agora, levanta esse irmão agora, meu Pai, porque é o Teu Espírito Santo que nos dá segurança, é o Teu Espírito Santo que nos traz salvação, é o Teu Espírito Santo que nos conforta quando estamos tristes. Espírito Santo, vem nos tocar agora, vem nos guiar agora, vem nos abençoar agora. Fica com cada ouvinte, meu Pai, que essa pessoa possa ter, meu Pai, uma experiência toda sobrenatural, uma experiência profunda na Tua presença. Fortalece esta família, fortalece esta casa, fortalece este lar, para a glória do Pai, do Filho e para a glória do Espírito Santo. Amém, amém e amém, Senhor Jesus. Graças a Deus, graças a Deus. Meus irmãos, eu quero deixar um versículo agora da palavra de Deus para todos vocês, que está aqui no Evangelho de João, capítulo 15, verso 26, diz assim: mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. Nós sabemos, irmãos, que a importância do Espírito Santo na nossa vida é algo tão tremendo, porque a vida cristã é vivida em profundidade através do Espírito Santo. É impossível, irmãos, nós sermos cristãos sem a presença do Espírito Santo. É impossível nós fazermos qualquer coisa na vida espiritual sem a presença do Espírito Santo. Cada cristão, irmão, ele precisa ter uma nova vida, ele precisa desfrutar de experiências maravilhosas com Deus, ele precisa entender o que é a graça e a comunhão com o Espírito Santo. E nós sabemos, irmãos, que somente através do Espírito Santo é que nós possamos alcançar essas graças, ou seja, essa graça, essa autoridade. A palavra do Senhor diz que João Batista, ele foi cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe Isabel.
A Bíblia diz, irmãos, nós vamos meditar, deixa eu meditar junto com os irmãos, Lucas capítulo de número 1. Nós vamos meditar um pouco, Lucas capítulo 1, verso de número 4. Lucas 1, verso de número 15. Nós vamos meditar na palavra que diz sobre João Batista, que era cheio do Espírito Santo desde o nascimento. Diz assim: porque ele será grande à vista do Senhor, e ele não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. João Batista foi cheio do Espírito Santo. Observe que Jesus também, ele foi cheio. No capítulo 4, verso 1, e Jesus, sendo cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Irmão, se Jesus, o Filho de Deus, foi cheio do Espírito Santo, eu e você não podemos ficar indiferentes. Nós não podemos, irmãos, viver uma vida vazia, uma vida sem propósito, uma vida relaxada. Não, nós temos que seguir o que a palavra de Deus nos orienta. Aqui no Evangelho de João, no capítulo de número 20, olha o que a palavra de Deus vai nos falar. João capítulo 20, verso de número 22, diz assim a palavra do Senhor. E tendo dito isso, vamos ler a partir do 21. Então disse Jesus novamente: Pai seja convosco, assim como meu Pai me enviou, também eu vos envio. E tendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Ou seja, quando nós recebemos, irmãos, o Espírito Santo, nós temos uma vida transformada, uma vida cheia do poder de Deus. Você não pode se garantir que é cheio de poder porque você tem um currículo, porque você mora em um condomínio relevante. Você não pode dizer que você é poderoso porque você é famoso, não. Poderoso é um crente que está cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz em Atos 1:8, mas recebereis poder e virtude ao descer sobre vós o Espírito Santo. Você recebe poder. Aí quando tiver males na sua casa, você não vai temer, porque você já está cheio do Espírito Santo. Quando cair uma pessoa oprimida aí na sua casa, você vai estender as mãos e você vai dizer: Satanás, eu te expulso aqui dentro da minha casa. Eu te mando embora desta vida. Até se você beber algo mortífero, não te fará dano, porque o Espírito Santo, ele vai cuidar de você. Não que você vai sair por aí bebendo veneno, mas às vezes tem um laço preparado para você. Mas por você ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, Deus vai livrar a sua vida. É uma promessa, irmãos. Em Joel 2:28 diz: e nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu Espírito sobre toda a terra. Você precisa ser cheio. Eu preciso ser cheia. Porque quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós temos a nossa vida transformada. Hoje, nós estamos pedindo o Espírito Santo para habitar em nós. E você vai ver, quando você for cheio do Espírito Santo, você vai sentir nojo da cerveja, você vai sentir nojo da cachaça, você vai sentir nojo das drogas. Quando você for cheio do Espírito Santo, você vai sentir nojo da pornografia, você vai sentir nojo do pecado ilícito. Quando você for cheio do Espírito Santo, você vai ter condição de dizer: não, eu não quero. Porque quando você está fraco, você não tem força para resistir ao adultério, você não tem força para resistir às festas mundanas, você não tem força para resistir aos propósitos carnais. Agora, quando você for cheio do Espírito Santo, você terá autoridade para dizer, como disse Paulo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim.
Não é a minha carne que manda, mas o Espírito Santo que habita na minha vida. Receba esta palavra e busque a partir de hoje ser cheio. João Batista foi cheio desde o ventre. Jesus foi cheio do Espírito Santo. Os discípulos receberam o Espírito Santo. E você que está aí do outro lado também vai receber o Espírito Santo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te livre. Eu vou ficando por aqui e eu espero você agora amanhã, nesse mesmo horário, meia-noite, no segundo dia da campanha, Enchei-vos do Espírito Santo. Eu te espero amanhã, tá bom? Mas hoje ainda, às 3 da madrugada, terá oração na madrugada. Que Deus guarde a todos, que Deus te abençoe. Um abraço, fique na paz do Senhor Jesus.